E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite, pela tua presença, pela tua palavra cantada, pelas orações, pelas palavras já liberadas aqui hoje. E eu te peço, continua, Senhor, porque a tua igreja permanece com os ouvidos abertos e o coração atento à tua voz. Em nome de Jesus, todo espírito contrário a essa mensagem, todo demônio, toda seta voadora, todo dardo inflamado, seja lançado fora desse ambiente, e a glória, a palavra, e a unção e a graça sejam multiplicadas em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor, a palavra de Deus nos fala sobre uma grande guerra que vai acontecer contra o rei Josafá. E é importante a gente entender esse primeiro versículo, as primeiras palavras do versículo. E sucedeu que depois disso, tudo que vai acontecer aqui foi um depois do quê? Do que aconteceu no capítulo 19. E o que acontece no capítulo 19? Acontece uma reforma. Josafá, ele vai trabalhar no reino de Judá e vai fazer uma reforma jurídica, uma reforma religiosa, onde o reino vai ser reestruturado de tal forma que Deus os abençoa e a prosperidade vem. E quando vem a bênção e vem a prosperidade, chama a atenção dos adversários que estão ao redor. E é assim que acontece nas nossas vidas também. Quanto mais Deus te abençoar, quanto mais Deus te prosperar, você ser feliz, estruturado, vencedor, mais vão ter olhos malignos sobre a sua vida. Mas não se preocupa com isso, não tenha medo disso. Cresça, floresça, prospera, vença, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Amém? Pode invejar você, pode querer te destruir, mas o Senhor que está te abençoando, Ele também guarda as tuas bênçãos. Oh, glória a Deus. Então Josafá, ele vai ser cercado, o reino de Judá vai ser cercado aqui por três povos: Moabe, os filhos de Amon e os das montanhas de Seir, ou os outros amonitas. Três povos se juntam contra Josafá, e eles vêm numa grande multidão, como diz o texto aqui. E eles já estavam próximos, e vem a notícia ruim: ó Josafá, vem contra ti uma grande multidão, e eis que eles já estão perto, eles já estão chegando. Irmãos, nós temos que ter muito discernimento com aquilo que nós ouvimos, porque nem toda notícia é para nos abençoar, nem tudo que vem aos nossos ouvidos é para nos proteger, é com boas intenções, é para nos edificar. Esse mensageiro trouxe uma mensagem só cheia de negativas. Josafá, vem contra ti uma grande multidão, e eis que eles já estão próximos. Só contra, só multidão de problemas, e não vai ter tempo para muita coisa, porque eles já estão chegando. Tem muitas pessoas na nossa vida que são os mensageiros da derrota, os mensageiros do caos, os mensageiros para vir abater a sua fé, para trazer terror ao teu coração, para tirar a paz da sua alma. Uma coisa é avisar, outra coisa é vir e trazer opressão com uma mensagem dessas. Aqui não tem nenhuma palavra de esperança, aqui não tem nada que inspira a fé. Foi por isso que Josafá temeu tanto.
Foi por isso que ele sofre aquele impacto. Irmãos, cuidado. Porque tem gente que só se aproxima de você para trazer notícia negativa, notícia ruim, palavra pesada, só coisa de derrota. Sabia daquelas pessoas que só sonham miséria com você, que só tem visão de derrota com você, que só ouve vozes falando que você vai morrer, que as coisas da sua vida vão acabar, que a sua família vai ser destruída. Irmãos, eu creio num Deus que avisa. Eu creio num Deus que adverte. Eu creio num Deus que alerta. Mas o mesmo Deus que alerta, ele já traz consigo, com o alerta, uma promessa de vitória. Uma palavra para fortalecer a tua fé. Cuidado com os mensageiros do diabo. Porque tem muita gente que vem como mensageiro de Deus, mas é mensageiro do diabo para bater a tua vida. Não existe esse negócio da pessoa olhar para você só ver coisa ruim. Será que não tem nada de bom para ver em você? Será que não tem nenhum sinal de bênção na tua vida? Para a pessoa um dia falar assim: oi, irmão, eu estava orando por você e eu vi uma luz, eu vi um passarinho, eu vi uma flor, eu vi um sol. Só chega para falar: eu orava por você, eu vi uma cova aberta, eu vi um caixão. Eu vi seu nome encruzilhado. Eu estava orando para você, eu vi você cheio de bicho. Eu creio no Deus que mostra o mal que pode estar acontecendo. Mas quando é Deus mostrando, quando é mensageiro de Deus, ele fala: eu vi uma cova, mas eu vi Deus fechando também. Eu vi bicho, mas eu vi Deus te curando. Eu vi treva, mas eu vi a luz de Deus chegando. Toda palavra de alerta de Deus que revela o mal, que revela a doença, que revela a ferida, vem trazendo o bem, vem trazendo a saúde e vem trazendo a cura. Você pode guardar isso no teu coração em nome de Jesus. Amém? Então, voltando aqui, ele ouve a mensagem, ele sente medo. Sentir medo é normal, só não pode deixar que o medo te domine. Josafá não ficou prostrado dentro de casa, dizendo: já estão próximos, é muita gente, eu agora estou perdido, está tudo acabado. Não, irmãos, ele sentiu medo, porque o ser humano sente medo sim, dependendo do que está para acontecer, do que está vindo contra. Mas o ser humano que conhece o Senhor não fica derrotado pelo medo, porque sabe que do alto vem o socorro. Como disse Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Você pode até sentir medo, mas não deixa que o medo te destrua, porque você sabe que você tem um socorro, e o teu socorro vem do Senhor. Então Josafá sabia, e o que ele vai fazer? Ele temeu, e logo após sentir medo, ele toma uma atitude, ele pôs-se a buscar o Senhor, e ele apregou o jejum em todo o Judá. Olha que maravilha! Se com as armas humanas ele sabia que não podia vencer, aleluia, ele conhecia as armas espirituais. Você conhece as armas espirituais do crente, irmão? Estou falando aqui, para todo mundo aqui já é crente, então eu vou conversar com os crentes aqui. Você conhece as armas espirituais do crente? Quais que são as armas do crente? É jejum e oração. A arma do crente não é fofoca, a arma do crente não é bater de frente, a arma do crente não é partir para cima para brigar, a arma do crente não é essa, a arma do crente, irmão, é bater o joelho no chão, a arma do crente, irmão, é cortar o café, é cortar o almoço, é cortar a janta, é estar diante de Deus e falar: Deus me socorre, Deus libera anjos, Deus faz maravilhas na minha vida, porque os adversários estão chegando, mas eu creio em Ti, que a Tua força é maior do que a força do inimigo. Aleluia! Usa as armas espirituais que Deus te deu. Usa as armas da oração. Usa as armas do jejum. Quer resolver causas impossíveis? Aleluia. Deus tem todas as chaves. Porque a Bíblia diz que Ele abre todas as portas. E tem um detalhe: se Ele abre uma porta, ninguém fecha. Aleluia. Então busca o Senhor. Josafá sabia disso. Ele se põe a buscar o Senhor, mas ele não se põe a buscar sozinho. Olha o que ele vai fazer aqui. Ele apregou o jejum em todo o Judá, e Judá se juntou para pedir o socorro do Senhor. Como é bom que você encontre pessoas guerreiras de oração para guerrear junto de você. Isso é muito importante, você ter alguém para falar, para contar: preciso de uma oração, preciso de um jejum, me ajuda. Irmãos, façam isso.
Porque se você orar sozinho, Deus já ouve, Deus já responde. Mas tem batalhas que exigem mais. Tem guerras que são mais fortes. Então é importante pegar na mão de um, pegar na mão de outro. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito ter seus efeitos. Mas a matemática de Deus, ela continua funcionando. Na Bíblia também. Se a oração de um justo pode muito, a oração de dois justos pode muito. Muito mais. É ou não é? Porque se dois é mais do que um, então se a oração de um pode muito, a oração de dois pode muito mais. A oração de três pode muito mais do que a oração de dois. E assim vai, irmão. Chama alguém para orar com você. Ah, pastor, está muito difícil para orar, está muito difícil para jejuar. Chame alguém para jejuar com você. Se aguenta 15 minutos de jejum, chama alguém que aguenta 1 hora. Chama alguém que aguenta 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, irmão. Com essa cobertura espiritual sobre a tua vida, de ter mais alguém orando com você, jejuando naquele sentido, irmão, não tem para Satanás, não tem para o adversário. Você já venceu a batalha em nome de Jesus. Amém? Conhece alguém que é de oração de jejum, irmão, de verdade. Alguém que é de oração de jejum de verdade. E eu duvido que você vai perder a guerra. Você não vai perder. Então Josafá, ele chama o povo vem com ele, e ele começa a clamar a Deus. Moço Josafá, em pé na congregação, diante do pátio novo, e ele começa a orar. Eu vou dividir a oração dele em 3 partes. Primeira parte, versículo 6. Senhor Deus, nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não és tu quem domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força, potência, e não há quem te possa resistir. Ele está olhando para Deus e declarando: Deus, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor tem o domínio de todas as coisas, que o Senhor está sobre o trono, que o Senhor é maior do que o meu problema, que o Senhor está acima dos meus inimigos. Essa é a visão que eu tenho do meu Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Deus é maior do que o câncer, sim ou não? Deus é maior do que a ameaça à sua vida física, sim ou não? Deus é maior do que a macumba, é ou não é? Essa é a visão que a gente tem que ter de um Deus que está acima de tudo que possa oferecer risco à nossa vida. Deus é mais forte do que os nossos adversários. Deus é maior do que os nossos problemas. Então Josafá, ele tinha essa convicção firme na grandeza do poder de Deus. Olha que palavra linda: na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Primeira parte da oração, a contemplação e a certeza da grandeza de Deus. Segunda parte da oração, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os adversários desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ele está trazendo à memória o que Deus já tinha feito pelo seu povo. Irmãos, Israel, ele entra na terra de Canaã, e a terra estava cheia de outras nações. Tinham 7 nações lá mais fortes e mais poderosas do que Israel. E Deus disse: entra porque a terra é de vocês, mas tem que conquistar. E eles entram para a batalha, eles vão guerreando e conquistando os territórios. Mas eles tiveram que vencer grandes e poderosas nações. Eu já falei aqui, já preguei várias vezes sobre Jericó, faz parte dessa conquista. Então, Josafá está aqui, muitos anos à frente da conquista de Canaã. E ele agora está lembrando do que Deus já tinha feito pelo seu povo. Deus nos colocou nessa terra quando nós não tínhamos a mínima condição de possuir este lugar. E o que ele quer dizer com isso? Aleluia! Que o mesmo Deus que deu vitória no passado é o mesmo Deus que daria para eles a vitória no presente. Traz à sua memória as bênçãos do Senhor. Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Enquanto você estiver orando, lembra dos milagres que Deus já fez, das respostas que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das curas que Ele já fez na sua vida. E saiba que esse mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz, porque Ele não muda, Ele é fiel para sempre, Ele é fiel por toda a vida. Diga glória para Ele nessa noite. Então Josafá, ele primeiro contempla a grandeza de Deus. Segundo, ele se lembra do que Deus já tinha feito e renova a sua fé. Terceiro,
ele vai falar no versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás. Aleluia! Aqui fala sobre uma promessa que Deus havia feito para Salomão, quando Salomão constrói o templo de Jerusalém. Salomão consagra o templo ao Senhor, e então ele vai fazer uma oração dizendo: Deus, eu te peço que toda pessoa que chegar aqui necessitada, problemática, aflita, que o Senhor ouça a oração dessa pessoa e traga para ela o refrigério, traga para ela o socorro. Ele vai orar também dizendo: Deus, até os que estiverem longe, até os que estiverem distantes, mas que orarem na direção dessa casa, ouve e socorre eles também. E ele vai dizer mais: Deus, quando o teu povo estiver em aflição no cativeiro, ouve a oração deles e faz que eles sejam libertos, se eles orarem ao Senhor na direção de Jerusalém. Quando a gente vê a história de Daniel, o profeta, nós vemos que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Daniel estava em Babilônia, bem distante, no cativeiro, mas ele orava na direção de Jerusalém, porque ele também conhecia essa promessa que Deus havia dado para Salomão. Ele ora, Salomão ora, e Deus diz para Salomão: Salomão, eu ouvi a sua oração, e desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a seguir: porque essa casa é para mim casa de oração. E aí Deus vai dizer mais: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Deus deu essa promessa em resposta ao pedido de Salomão. Pedido esse que envolvia o templo, que envolvia socorre-nos quando clamarmos. E aí agora, muitos anos depois de Salomão, vem Josafá e diz: Deus, lembra? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa. Diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e chamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá está dizendo: Deus, eu conheço a tua promessa. E nós agora estamos em necessidade. E estamos reunidos nessa casa que o Senhor disse que estaria olhando para ela, estaria com os ouvidos atentos. E o Senhor disse que iria responder. Então responde, porque eu creio na tua promessa. Irmãos, Deus é um Deus de promessas. A Bíblia está cheia de promessas diretas e indiretas. Para mim, para você que confia no Senhor. São mais de 8.000 promessas diretas ou indiretas de Gênesis a Apocalipse. E há promessas diretas que Deus já falou com você diretamente. Pega essas promessas, aplica ao teu coração e saiba que Deus, quando fala, Ele sustenta a sua palavra. Que Deus é fiel àquilo que Ele diz. Então, igreja do Senhor, 3 partes da oração de Josafá que devem fazer parte da nossa oração: a certeza da grandeza de Deus, a lembrança do que Deus já fez e a convicção de que Deus ainda fará. E terceiro, a firmeza sobre as promessas do Senhor, que sempre estarão de pé para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Então, nessa oração, Deus, Ele vai ouvir o clamor. E versículo 13: todo Judá estava em pé perante o Senhor, crianças, mulheres, filhos. Então veio o Espírito do Senhor, irmão, porque quando você ora de verdade, o Espírito de Deus, Ele vem sobre a sua vida. O Espírito de Deus vem, e quando o Espírito de Deus vem, o que acontece? Ele escolhe alguém, e Ele vai escolher Jaziel. Jaziel era um jovem levita. Ele era um dos que trabalhavam no templo. E levita, gente, não é o que canta, não é o que toca. Levita era todo trabalhador do templo. Todo mundo que trabalhava no templo era da tribo de Levi, eram os levitas. Quando Davi assumiu o trono, aí ele separa 24 turmas de levitas que cantariam todos os dias, o dia todo, na casa do Senhor.
24 turnos de levitas que cantavam de dia e de noite. A partir daí, levitas assumem posições para cantar. Mas antes eram todos trabalhadores do templo do Senhor. Então, voltando aqui, esse levita aqui, aleluia, ele era um dos que cantavam. Ele era um dos que tinham função de cantar. Vem comigo para você entender o que eu estou te falando. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Olha a família dele: filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Por que eu digo que esse Jaziel era cantor também? Porque Asaf era o chefe dos músicos na época de Davi. E esse rapaz, ele era descendente de Asaf. Levita descendente de Asaf. Aleluia. Era cantor também. Então quando o Espírito de Deus vem na congregação em resposta a Josafá, ele vem sobre Jaziel. Jaziel, com quase 99,9% de certeza, eu posso dizer que ele profetizou cantando. Aleluia. Irmão, se a pessoa ligar na música, quando Deus usa a pessoa, irmão, a música está junto, vai falar em música, vai profetizar cantando. E eu creio que ele profetiza cantando. E por que esse detalhe é importante, irmão? Oh, aleluia. Porque a Bíblia diz que quem está triste, ora, mas quem está alegre, cante louvores. Quando vem uma notícia ruim, você fica feliz ou fica triste? Você fica triste, você fica apreensivo, você fica com medo. Josafá estava triste, então ele orou. Mas aí quando Deus responde, aleluia, vem o Espírito do Senhor trazendo uma resposta que já vinha consigo com a certeza de vitória. E essa certeza de vitória vinha trazendo consigo alegria. E a alegria gera louvor. É por isso que eu digo que Deus, ele escolhe a pessoa certa para profetizar cantando a palavra de vitória, que já era para trazer a alegria dos vencedores. Nessa noite, o Espírito de Deus já está falando ao seu coração. Aleluia. Talvez você estava aqui apreensivo, estava aqui atormentado, estava aqui com o coração pesado, mas você sai daqui hoje feliz e alegre, cantando o hino da vitória, porque o Senhor já está liberando palavras de vitória para a tua vida. Essa mensagem é promessa que você é mais que vencedor. Os seus adversários já caíram por terra. Aleluia! Aleluia! Olha a palavra profética, olha a palavra profética. Dai ouvidos, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Versículo 15 aí. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Eu preguei aqui terça-feira: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Quando você entrega, Deus pega. E quando você confia, você descansa. Olha aqui, eles entregaram a peleja na mão de Deus na oração e no jejum. E a Deus respondendo: eu já peguei, a peleja agora não é com vocês, é comigo. Está vendo a transferência? Os adversários que acham que estão pelejando contra você, se você entrega na oração e no jejum, já não vai ser mais problema com você, não é problema com Deus. Agora eu te pergunto, quero ver enfrentar o teu Deus. Enfrentar a gente pode, não. A gente é de carne e osso, enfrentar, afrontar, jogar praga, perseguir, amaldiçoar, tentar alguma coisa. Eu estou falando de pessoas, de demônios e de situações. Contra nós, irmão, é fácil, nós estamos no mesmo nível. Humanamente falando, nível de terra. Ah, meu Deus, mas agora eu quero saber quem tem poder para enfrentar a grandeza do nosso Deus. Entrega para Deus, irmão, e deixa com Ele. Porque se está na mão dele, meu irmão, aleluia, você pode apenas descansar e contemplar a vitória, porque é causa resolvida. É causa resolvida. Então, primeira resposta: Deus já pegou a sua guerra. Segunda resposta: amanhã descereis contra eles. Sobem pela ladeira de Ziz, achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus dá direção. Deus traz orientação para se comportar diante do inimigo.
Igreja, tem algo acontecendo na vida dessa igreja. Tem algo acontecendo na nossa vida que precisa ser tratado na questão de direcionamento. Porque terça-feira veio o Espírito Santo na mensagem falando sobre direcionamento. E hoje a mesma coisa. Não é programado, eu não criei isso, eu não inventei, eu não falei assim, eu vou chegar, eu vou falar assim, não vim com nada preparado para poder falar, está vindo agora. Então, se você precisa de direcionamento para resolver a sua vida, os seus problemas, se a tua mente está confusa, se você não sabe que rumo tomar para que haja uma solução nessa situação da sua família, nessa situação financeira, ou espiritual, ou física, o Espírito de Deus está dizendo, vai ter direção. Se você orar, vai ter revelação para você. Deus vai abrir o mapa e vai te mostrar os caminhos pelos quais você tem que passar. Vai te dar as palavras certas para você falar. Vai te dar a força necessária. Tudo vai vir ao seu tempo e no seu devido lugar. Olha o que diz aqui. Vocês vão encontrar com o inimigo. Eles sobem pela ladeira de Ziz. Vocês vão descer amanhã. Tudo isso é direção de Deus. Vocês vão achar eles no fim do vale, e nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e veja a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Terceira resposta da oração: tenha coragem, porque você não está sozinho. Você não está desamparado. Tem hora que parece que está, não é, irmão? Tem hora que parece que está, não é, irmão? Parece que está sozinha, sozinho. Parece que Deus nem está te olhando mais, que Deus te esqueceu. Mas é somente uma sensação. Porque se você entrega ao Senhor, Ele está aí com você. E Ele vai descer com você nos vales da vida. E vai estar com você para confrontar os adversários ou os inimigos. Você jamais estará sozinho. Olha aí, ó, o Senhor estará convosco. Saíres ao encontro. Aleluia. Irmãos, tem problema que a gente tem que sair ao encontro e não bater em retirada. É por isso que orar e jejuar é bom, porque tem situação que Deus vai dizer para você: recua, passa pelo outro lado, espera mais um tempo. Mas tem situação que Deus vai dizer para você: é agora, vai, resolve, olha no olho, enfrenta o adversário. É assim que tem que ser, irmãos. O problema, se você pega ele, simplesmente põe ele debaixo do tapete, você esquece ele ali, mas ele está ali. E o problema é ele cresce. O problema é ele incha, ele se espalha. Não empurra para debaixo do tapete. Não dê outro nome para o seu problema. Se o seu problema se chama X, então enfrenta ele com o nome que ele tem. Não coloca um nome mais macio para parecer que está resolvido, porque não vai estar resolvido. Se tem uma crise em teu casamento, não chama isso de um probleminha. Se você sabe que é uma crise, enxerga como uma crise, para que você resolva isso diante de Deus como uma crise a ser resolvida. Se é outra situação que você sabe que é grave, enxerga como grave. E coloca diante de Deus como grave, para que você possa viver a solução de Deus no tamanho que ela tem que ser. Amém? Então saíres ao encontro. Aleluia. Porque o Senhor será convosco. Meu irmão, se Deus está conosco, você pode sair ao encontro do adversário tranquilamente. E olha aí. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Isso aqui é muito lindo, irmão, porque os inimigos ainda estavam lá. Os adversários estavam lá, mas Josafá já estava adorando. Josafá já estava adorando a Deus e Judá com ele, mesmo que o inimigo ainda estava fisicamente de pé. Isso é declaração de quem realmente acredita. Antes de você ver o milagre, antes de você pegar a bênção, antes de você vivenciar fisicamente a resposta de Deus, já vai agradecendo, meu irmão.
Já vai adorando o nome do Senhor. Já vai adorando a Deus. Pastor, minha família está terrível. Adora a Deus e agradece a Deus por uma família já salva. Aleluia. Pastor, meu Deus do céu, irmão. Existem dois caminhos. Ou nós andamos no caminho do ser humano normal, natural, que vai viver no nível do que vê, do que sente e do que pode perceber, ou nós escolhemos o caminho da fé. E quem anda pela fé não anda por vista, porque fé não é o que se vê, fé é a certeza do seu coração, muitas vezes contrária àquilo que você está vendo. A Bíblia diz que Deus prometeu para Abraão um filho, e Abraão recebe a promessa, sendo ele já idoso, e a sua esposa idosa e já estéril. Se ela fosse nova, já não teria filho, porque ela era estéril. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele não atentou, ele não prestou atenção, ele não ficou focado no ventre já amortecido de Sara, mas ele foi fortalecido na fé, fazendo isso que Josafá fez, dando glória a Deus. Fica de pé, igreja. Abai Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo que Deus tem um milagre preparado para a tua vida aqui hoje. Levante a sua mão, só você que crê. Diga: eu creio, Senhor. Porque o final dessa história é que o Senhor vai confundir os adversários. Lá no vale, onde eles queriam destruir Josafá, Deus vai derrubar todos eles, sem Josafá usar nem uma espada e nem uma lança, porque Deus fez que os inimigos destruíssem os próprios inimigos. E Josafá desce o vale, não para perder, não para ser vencido, mas para recuperar os despojos, para pegar as riquezas e sair do vale melhor do que ele já tinha entrado. O final dessa história nos ensina que na situação mais difícil da nossa vida, quando o inimigo, os adversários pensam que é o nosso fim, aí Deus marca o início de uma grande vitória, de uma nova história, onde seremos muito mais abençoados antes do que antes da luta. Porque é assim que Deus faz. Quando o inimigo acha que é o ponto final, Deus começa na nossa vida um novo tempo, uma nova fase e uma nova história. Isso, põe a mão sobre a sua cabeça.